Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos à unidade 8 do nosso curso de Produção de Mídias Educais Digitais e, nesse momento, vamos falar sobre os recursos educacionais abertos. Vamos ver a definição, o que são formatos abertos e como trabalhar com esses recursos. A educação aberta, ela é um movimento histórico que hoje combina a tradição de partilha de boas ideias entre educadores com a cultura digital baseada em colaboração e interatividade. E ela busca promover a liberdade de usar, alterar, combinar e redistribuir recursos educacionais a partir do uso de tecnologias abertas, priorizando o uso de softwares livres e formatos abertos. O conceito envolve também princípios relacionados às práticas pedagógicas abertas, com enfoque em inclusão, acessibilidade, equidade e ubiquidade. Baseia-se em tecnologias abertas que facilitam a aprendizagem colaborativa e flexível, e a partilha de práticas de ensino que capacitam educadores para beneficiar-se das melhores ideias de seus colegas. A educação aberta ela promove principalmente a remoção de barreiras ao acesso à educação e também reflete outras mudanças culturais, como o movimento para abrir métodos e práticas de aprendizagem que vê a transição ou remoção de papéis tradicionais, como professor e aluno, movendo-se para papéis como mentor e aluno. Quanto ao conceito de recurso educacional aberto, o REA, ou OER em inglês, esse é qualquer recurso educacional, incluindo mapas curriculares, materiais de cursos, livros didáticos, vídeos assistidos na internet, aplicativos, mídias, podcasts e quaisquer outros materiais designados para uso no ensino e aprendizado, disponíveis abertamente para uso de educadores e alunos, sem a necessidade de pagar direitos autorais ou taxas de licença. O conceito de REA surgiu com um grande potencial para apoiar a transformação da educação e, ao mesmo tempo em que o seu valor educativo está sedimentado na ideia de utilização de recursos como um método de comunicação integral do currículo de cursos didáticos. Ou seja, um aprendizado baseado em recursos, e o seu poder transformador é proveniente da facilidade em que tais recursos, quando digitalizados, podem ser compartilhados por meio da internet. É importante notar que existe apenas uma diferença fundamental entre os recursos educacionais abertos e todos os outros recursos educacionais: a sua licença. Portanto, um REA é simplesmente um recurso educacional acompanhado de uma licença que facilita a sua reutilização e possivelmente adaptação, sem a necessidade de pedir permissão ao detentor dos direitos autorais. A Unesco ela cunhou o termo Open Educational Resources com o seguinte entendimento: provisão de recursos educacionais abertos, ativada por tecnologias de informação e comunicação para consulta, utilização e adaptação de uma comunidade de usuários para fins não comerciais. Então, um recurso educacional aberto, ele são materiais de ensino e aprendizado e pesquisa em qualquer suporte ou mídia, que estão sob o domínio público ou estão licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam organizados ou adaptados por terceiros. O uso dos formatos técnicos abertos facilita o acesso e reuso potencial dos recursos publicados digitalmente. E os recursos educacionais abertos, eles podem incluir cursos completos, partes de cursos, módulos, livros didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, testes, software e qualquer outra ferramenta, material ou técnica que possa apoiar o acesso ao conhecimento. Não se trata somente de um material digital, livros e outros materiais impressos, mas também podem ser recursos educacionais e outros materiais podem ser recursos educacionais abertos. O conceito ele é focado em dois princípios: nas licenças de uso, que permitam a maior flexibilidade e o uso qualquer de recursos didáticos, e a abertura técnica no sentido de utilizar formatos de recursos que sejam fáceis de abrir e modificar em qualquer software. Nesse sentido, os recursos educacionais abertos, eles devem primar pelo que chamamos de interoperabilidade técnica e legal para facilitar o seu recurso. Mas o que são recursos, o que são formatos abertos, ou melhor?
Formato é um modo específico de codificar a informação para o seu armazenamento e recuperação de um arquivo de computador. Formatos portam padrões e são implementados por softwares, podendo ser abertos ou fechados, livres ou de proprietários. Os formatos proprietários representam a privatização da memória digital. Arquivos salvos em formatos abertos são arquivos que seguem padrões abertos, cujas especificações são publicadas e podem ser reconhecidas por todos. Os formatos abertos eles permitem que diversos softwares possam implementá-los independentemente dos direitos de propriedade. Por isso, diversos educadores estão equivocados a não se importarem com o formato em que salvam seus arquivos. Alguns professores alegam que os softwares e seus formatos equivaleriam a um caderno de notas. Entretanto, um texto escrito em um caderno poderá ser lido daqui a 20 anos sem nenhuma necessidade especial de intermediação. Já um arquivo salvo em um formato específico só poderá ser aberto e lido por um software. Caso o software proprietário não dê mais suporte àquele formato, ele não poderá ser lido. Não se lê um formato como se lê um texto escrito em folhas de papel. O formato aberto ele deve ser implementável tanto em software proprietário como em software livre, usando licenças típicas de cada um. Em contraste, o formato proprietário é controlado e defendido por interesses particulares da empresa detentora de seus direitos, e os formatos abertos eles são um subconjunto do padrão aberto. Para ser aberto, um formato precisa ser baseado em padrões abertos. Deve ainda ser desenvolvido de forma transparente e de modo coletivo, tal como ocorre, por exemplo, com HTML5. As especificações de um formato aberto devem estar documentadas e ser acessíveis a todos os interessados. Por fim, um formato aberto deve ser mantido independentemente de qualquer produto, a não ser que e não pode ter qualquer extensão proprietária que impeça seu uso livre. Os padrões abertos, segundo Bruce Perens, por exemplo, são mais do que uma simples especificação, e eles têm princípios, e nesse processo estão a disponibilidade, né, que são disponíveis para que todos possam ler e implementar, a maximização da escolha dos usuários finais, padrões abertos, criam um mercado justo e competitivo para a implementação do padrão. Nenhum royalty. Padrões abertos são gratuitos para serem implementados sem nenhum royalty ou taxa. Não discriminação. Esses padrões abertos e as organizações que os administram não favorecem um implementador em detrimento do outro. O objetivo principal dos formatos abertos é garantir o acesso a longo prazo aos dados sem incertezas atuais ou futuras no que diz respeito a direitos legais ou a especificação técnica. Um objetivo secundário dos formatos abertos é permitir a competição em vez de permitir que o controle de um distribuidor sobre um formato proprietário iniba o uso de um produto ou competição. E assim o formato aberto o formato ele é aberto quando ele está baseado em padrões abertos, envolvido de forma transparente, de modo coletivo, as suas especificações estão totalmente documentadas e acessíveis a todos, é mantido para ser usado independentemente de qualquer produto ou empresa, e é livre de qualquer extensão proprietária que impeça o seu uso livre. Os recursos educacionais abertos, eles não podem existir plenamente sem formatos abertos que assegurem a possibilidade de recombinar e remixar os conteúdos, mantendo livre o fluxo de criação. Portanto, tais formatos, para garantirem a sua recombinação plena, devem ser editáveis. Atualmente, o PDF é aberto, mas não permite a edição e a remixagem de seus textos e imagens. Embora os produtos Flash da Adobe estejam amplamente disponíveis, isso não significa que eles sejam abertos, pois eles são controlados totalmente pela Adobe e são disponíveis somente a partir do Adobe. Apesar de atualmente o PDF ser um padrão aberto mantido pela International Organization de Standardização, que é a ISO, a sua utilização em recursos educacionais não vai permitir que o seu conteúdo seja adaptado ou facilmente remixado, pois o formato PDF ele não permite edição, tornando assim difícil a cópia de trechos. E vale destacar que esse formato dificulta sua utilização direta para se criar uma obra derivada. Portanto, há uma lista de formatos abertos disponíveis a ser utilizados em tipos de recursos educacionais,
que são os textos ODT, as planilhas ODS, as apresentações em terminação ODP, os áudios, os vídeos em MP4 são um exemplo, as web pages, os e-books, que são os EPUBs, né, as fórmulas matemáticas, as imagens, né, então são várias terminações que nós precisamos entender que estão dentro dos formatos abertos. E como nós podemos trabalhar com esses recursos educacionais abertos? Para muitas pessoas, o meio mais fácil de encontrar recursos é utilizar um site de busca e algumas ferramentas que podem ajudar a encontrar recursos abertos na internet. Mas é importante lembrar de verificar a licença de uso de cada material, encontrado antes de fazer o uso deles. A busca no Creative Commons, né, ou naquela barrinha de busca, no CC Search, não é um mecanismo de busca em si, mas sim um agregador de vários mecanismos de busca em um só lugar para facilitar a procura de material com licença aberta. E ali você pode escolher buscar pelo Google Imagens, pelo Flirk, através da Jamendo de músicas, a MediaWiki, que contém inúmeros arquivos de áudio, vídeo e texto licenciados abertamente. Basta clicar no nome de uma dessas ferramentas e fazer a busca na caixa que aparece na barra superior. É importante definir as opções de buscas ou ainda optar por buscar um material para fazer uso comercial e para modificar, adaptar e criar sobre a obra original. Após ter realizado a busca, não se esqueça de verificar a licença de cada material que for usar, pois esse deve estar licenciado por Creative Commons. O Google Pesquisa Avançada permite filtrar a busca por tipo de direitos de uso e funciona para textos, imagens e afins. O material dos recursos educacionais abertos não é diferente do material já usado, pois são livros, vídeos, fotos, planos de aula e outros recursos que já fazem parte do dia a dia. Mas a diferença é que com uma licença aberta é possível fazer alterações, montar um material a partir de uma série de recursos e distribuí-los abertamente, seguindo as restrições impostas pelas licenças de cada material. É possível também ajudar e promover o recurso educacional aberto de várias formas, como, por exemplo, sugerir leituras e atividades para os alunos que sejam recursos abertos, compartilhar material de maneira que seja fácil para outros colegas utilizarem e adaptarem, traduzir recursos em línguas sozinho em comunidade, né? Alguns exemplos são sites focados em tradução, como o Google Translator, né, que permite a tradução em várias línguas, o site da Universal Subtítulos, que é focado na tradução colaborativa, com legendas e vídeos disponíveis na internet, né, e tantas outras formas, os sites de vídeos com legendas e muitas vezes em português. Mas existem atividades que podem acontecer com muito mais facilidade através dos recursos abertos, e uma delas é o engajamento dos alunos com os recursos didáticos. Tradicionalmente, os recursos são entregues aos alunos e aos professores como uma fonte de conhecimento que pode ser apreciada e usada. Com os REA, nós podemos incentivar os alunos a questionar, modificar e criar recursos, bastando para isso que eles tenham acesso a recursos abertos e os equipamentos necessários. Para promover a integração entre os recursos educacionais abertos e a sala de aula, é preciso sempre estar atento ao currículo. Por isso, realizar alguma adaptação ao material é sempre necessário. Fazendo uso do material aberto, se tem mais liberdade para criar, montar e adaptar o material de acordo com as suas necessidades e a de seus alunos. Além disso, é possível trabalhar em parceria com os colegas, usando o material que eles produziram ou contribuindo com o seu material. Como o uso do material, outro recurso educacional, o planejamento para o uso de recursos educacionais abertos deve contemplar os seus objetivos e recursos. Para além disso, é importante ressaltar que o professor tem o papel essencial de avaliar a qualidade do recurso educacional. Em muitos casos, os REAs são produzidos por grupos reconhecidos, editoras, universidades, escolas, professores e organizações, ou passam por algum critério de avaliação. Mesmo em casos em que o material passa por um processo de revisão considerável, os erros existem, e o mesmo acontece com o REA. Muitos recursos disponíveis abertamente na internet podem ser de ótima qualidade, enquanto que outros são de qualidade duvidosa. O
Uma boa dica é procurar recursos em sites de qualidade reconhecida, como os de universidades ou organizações educacionais confiáveis. Muitos sites contendo REA utilizam modelos de avaliação dos recursos, permitindo que outros usuários comentem ou os avaliem por meio de notas ou critérios específicos. E assim, observar a avaliação de outros usuários é uma boa maneira de iniciar a análise de um recurso educacional. Por fim, é importante lembrar a regra dos 5 R's dos recursos educacionais abertos, que são reusar, revisar, remixar, redistribuir e reter. Reusar é ter a liberdade de usar o original em distintos contextos. Revisar é ter a liberdade de avaliar, de adaptar, melhorar o recurso educacional aberto para adequar às suas necessidades. Outro R é o recombinar, combinar e fazer misturas, colagens com esses REA e com outros REA. Redistribuir, ter a liberdade de compartilhar o recurso educacional aberto original e a versão criada. E reter, que é a liberdade de fazer cópia e guardar o recurso em qualquer dispositivo pessoal. E assim, eu pergunto, já conhecia os recursos educacionais abertos? São meios interessantes de desenvolver a aprendizagem. Então, bom trabalho, professor.